Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, caros telespectadores que nos acompanham em direto no Facebook. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana 100.2. É um programa que sexta sim está aqui. O nosso comentador vai comentar a partir dos estudos, contornamento que aconteceu nas últimas semanas. Vamos debater os temas que são incontornáveis neste programa, que é a situação prevalecente em Cabo Delgado. Vamos olhar também para as dívidas ocultas. Vamos comentar sobre a retoma dos DDRs e também do coronavírus. Fernando Lima, boa tarde. Cá estamos nós para mais um programa. Exatamente. Hoje que, aparentemente, e segundo os nossos serviços meteorológicos, e uma vez que me perguntas sempre sobre o estado do tempo, hoje parece que vamos ter muito frio, não durante o dia, mas durante a noite. 22 de máximo e 12 de mínimo. Exatamente. Portanto, mais uns cobertores na cama para aqueles que têm cobertores suficientes em casa. Muito bem, antes de entrarmos para os temas que elencamos para este programa, Fernando Lima, vamos olhar para o seu tema de semana, que é cabotagem. Exatamente. Há muito tempo que se vem falando de cabotagem, ou seja, de transporte marítimo ao longo da nossa costa, o nosso país, que é um país privilegiado nesse aspecto porque tem uma longa costa. E a questão que sempre se colocou e que se tem colocado nos últimos anos não é a falta de barcos, não é a falta de apetite para o negócio do transporte marítimo, mas são as condições que eram ou são oferecidas, mas vamos colocar no pretérito, eram oferecidas àqueles operadores que gostariam de fazer cabotagem, uma vez que o transporte marítimo é feito através da tal autoestrada que não precisa de manutenção. Ora, aquilo que temos é uma série de gorduras, de taxas, taxinhas, impostos, comissões que oneram esse tipo de transporte e que transformaram este transporte em completamente impossível e, por outro lado, deram de bandeja a predominância ao transporte rodoviário. Ora, o transporte marítimo, colocando à parte a questão das taxas, é altamente vantajoso, sobretudo em volumes, em grandes volumes. Tipo, sabemos que, teoricamente, temos cimento em Nacala, na Beira e em Maputo, mas, na prática, nem sempre as fábricas da Beira e de Nacala estão a funcionar. Ora, e vice-versa, também nem sempre os de Maputo exatamente. Portanto, transportar cimento nestes barcos é altamente vantajoso. Sabemos que o transporte de combustíveis é um transporte especializado. Portanto, não estou a sugerir que os barcos que para já estão alocados à cabotagem são barcos especializados para fazer este transporte. Mas, se num futuro a curto prazo os combustíveis saírem da estrada para passarem para a via marítima, há ganhos enormes. Não só do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista de segurança. Porque andar na estrada com estes caminhões cisternas é um perigo muito grande para a segurança rodoviária. E então, o que é que estamos a celebrar e qual é o grande evento em relação à cabotagem? O grande evento é que as autoridades moçambicanas compreenderam este problema, compreenderam as questões que sistematicamente os potenciais operadores têm levantado e decidiram atuar sobre as taxas. Cortaram uma série de elementos burocráticos em relação ao transporte de cabotagem. Ou seja, por exemplo, eliminaram a equiparação deste transporte como se de uma importação-exportação se tratasse. Ou seja, isto são transportes dentro do território moçambicano. Então, em termos aduaneiros, não faz sentido haver a equiparação deste transporte entre Pemba e Maputo que seja equiparado ao transporte entre Moçambique e África do Sul, entre Moçambique e Dar es Salaam ou entre Moçambique e Madagascar. Depois, abriu-se
uma janela dentro da janela única e agora há um módulo cabotagem dentro da janela única. Significa que aquela montanha de papéis que sempre acompanhou o transporte e o desalfandegamento e essa tramitação aduaneira está reduzido a esta tramitação via janela única. Em princípio, saem fora da jogada os parasitas da Codumba. A Codumba não tem nada que intervir a fazer inspeção intrusiva numa carga que circula dentro de Moçambique, o que significa que também reduz aquela taxa da Codumba. Agora, qual é o grande desafio? O grande desafio é como é que isto vai acontecer na prática. Se os portos vão cumprir, quando eu digo os portos, as autoridades portuárias vão cumprir com a filosofia que está atrás do transporte. Que é sobretudo aquelas taxas portuárias que que foram muito reduzidas. As alfândegas também têm que estar de alma e espírito e letra dentro deste acordo, para além dos Inaímas e das Coduma, os camionistas, os agentes de navegação. Portanto, teoricamente, está tudo pronto para funcionar, para ser rentável o transporte de cabotagem, mas temos que ver, e é digamos, o nervosismo que está a acompanhar os novos agentes de cabotagem, é se os vários atores envolvidos nesta operação vão cumprir aquilo que está estipulado. E, finalmente, e acho que é importante realçar isto, este acordo, segundo os intervenientes, só foi possível porque há antecedentes, quer do Presidente da República, quer do antigo Ministro dos Transportes, que ambos são engenheiros dos caminhos de ferro. Esse processo, e, portanto, já vem há mais de 2 anos a ser tem uma sensibilidade específica sobre a questão da cabotagem e sobre todo o problema da burocracia, dos desalfandegamentos, portanto, toda a problemática dos portos e dos transportes. Se todos os atores não compreenderam muito bem isto, é preciso também um outro desafio, que é para não termos os navios que vão subir cheios e depois descerem vazios. Absolutamente. Tudo vai colapsar, como colapsaram. A narrativa está a dizer que há 20 anos a cabotagem era florescente. Não é bem assim. Mas, ao longo destes 20 anos que não houve cabotagem, ou que praticamente não houve cabotagem, houve várias tentativas. Não é que ficámos sem cabotagem. Mas elas todas sussurraram exatamente porque não havia condições específicas. Mas, inclusivamente, comprámos barcos que estão em algum lado próximo do porto de Climane, que não tinham condições para navegar ao longo da costa de Moçambique. Ou seja, são barcaços, ou seja, que abrem à frente, que têm condições para, por exemplo, escalar uma praia, mas ao escalar uma praia, como é que as mercadorias saem e entram dentro de um barco? Tem que passar pela praia e, portanto, é preciso mais. Se os barcos não têm aquilo que se chama um pau de carga, não têm um guindastre, fica difícil tirar contentores desse mesmo barco. Portanto, alguém tomou uma decisão de comprar barcos para cabotagem, mas que, infelizmente, não serviram para esse propósito da cabotagem. Fernando Lima falava deste grande objetivo, que é tirar a mercadoria da estrada para a via marítima. Podemos também aqui aproveitar e discutirmos a necessidade de tirar estas gorduras, de tirar, por exemplo, o ferrocrômio para a sua linha natural, que é os caminhões que vêm da África do Sul para o Porto de Maputo, passarem para a linha de Tração Garcia. Absolutamente. É outra parte que está a falhar. Absolutamente. Não só está a falhar, como é um desafio que tem estado em cima da mesa pelo menos há uma década, mas o fenómeno adjacente às duas questões, quer dizer,
o transporte longitudinal, ou seja, ao longo da costa, e o transporte África do Sul, Moçambique, por força dos granéis, que são os minérios, é que com estes desafios, quer dos caminhos de ferro, quer da cabotagem, isto pode tornar mais competitiva o próprio transporte rodoviário, porque todas as situações de monopólio, todas as situações em que um determinado modelo é preponderante, é dominante, isto causa, digamos, um relaxamento em termos de competitividade e em termos de redução de custos, porque não há nenhum desafio, não há nenhuma alternativa àquilo que é o transporte aceito, neste caso o transporte rodoviário. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema que elencamos para este programa, que é reportado no semanário Savana de hoje, sobre o número de deslocados que vai crescendo resultante da guerra em Cabo Delgado. O distrito de Metus é agora o principal centro destas pessoas que vão fugindo da guerra. São cerca de 21 mil e metade destes números são crianças. Não são números pequenos, Fernando Lima, e o conflito não tem agora um fim à vista, o que significa que os números ainda vão crescer de forma indiscriminada. Não, os números estão a crescer, estamos a falar dos números de Metus, mas precisamos de contabilizar os números de outras partes de Cabo Delgado, nomeadamente de 2 grandes centros urbanos, Pemba e Montepuez, mas os refugiados de Cabo Delgado também já chegaram à Zambésia, a Nampula e ao Niassa. Portanto, o fenómeno e a tragédia é muito maior, tem uma dimensão muito maior do que apenas os, digamos, acampamentos informais de Metus. Aqui temos dois tipos de problemas. Temos um problema formal, que é de reconhecimento desta crise humanitária, e temos o problema material, que é acudir na prática a toda esta gente, nomeadamente abrigo, comida e assistência sanitária. Para que isso aconteça, e para que isso aconteça de forma massiva, Moçambique tem que fazer um apelo internacional. Reconhecer internacionalmente que está perante um drama humanitário. Exato. Tem que deixar entrar as organizações humanitárias em Moçambique. E aqui começa o drama, porque aqui o drama vira problema político. Porque se Moçambique fizer o apelo, está a reconhecer que estamos perante este fenómeno humanitário. Todos os governos têm problemas neste tipo de reconhecimentos, porque revela uma fraqueza interna. A questão de Moçambique colocar o problema da violência em Cabo Delgado junto da União, junto das Nações Unidas, junto da União Africana e junto da SADC, é exatamente outra faceta do mesmo problema, ou seja, recorrer e reconhecer internacionalmente que temos este problema. Portanto, rapidamente, e para fazer face a este drama de milhares de famílias moçambicanas, Moçambique, Estado moçambicano, tem que fazer um apelo internacional para que estas pessoas tenham este auxílio. Claro que os dramas, e aqui há sempre estas paranoias, vamos dizer, securitárias, porque se vierem as agências internacionais, vêm os seus agentes, vêm as inteligências e os serviços de informações de todos esses países, e, portanto, isto são coisas muito más, mas no fim do dia temos que sempre pôr nos pratos da balança o que é mais importante. E eu penso que se queremos salvar vidas humanas, se não queremos ser notícia por fenómenos de tifo, de febre amarela, de cólera, de sarampo, temos que acudir rapidamente. E do coronavírus, esta e claro, nem falo do coronavírus, porque está aí e é um dos bebés que estamos com ele nas mãos. Então, é bom que não sejamos, ou seja, infelizmente e dramaticamente já somos notícia internacional
por muitos mais. Para um governo que deixou este assunto arrastar-se, por exemplo, o primeiro ataque foi em outubro de 2017, já passam 2 anos, estamos a caminho do terceiro, e a situação não se tende a agravar-se. Só mais tarde o governo começou -se a movimentar muito seriamente em relação a este assunto. Para quem levou tanto tempo, acha que vai agora reconhecer que tem um problema de humanitário nas mãos? Bem, eu vou-me socorrer àquilo que todos os dias os oficiais do Ministério da Saúde nos recordam em relação ao Covid-19, que ainda não foi fechada a janela da oportunidade em relação ao Covid-19 se transformar numa verdadeira epidemia fora de controle em Moçambique. Penso que, apesar da situação se ter agravado dramaticamente em termos de violência em Cabo Delgado, as autoridades moçambicanas, apesar dos erros cometidos, sobretudo por não se aperceberem das ameaças que estavam em cima da mesa com o eclodir da violência em Cabo Delgado em outubro de 2017, ainda estão a tempo de dar respostas corretas ao fenómeno. Mas essas respostas, é importante que mais uma vez se refira que não são apenas respostas do ponto de vista militar. Elas têm que ser coordenadas e têm que envolver necessariamente outras variantes, nomeadamente a assistência humanitária às populações. E, por exemplo, aquelas populações que estão em Metus ou que estão em Paquitequete não podem ser olhadas pelas nossas forças de segurança como são os potenciais insurgentes que estamos aqui a dar assistência, porque eu sei que esse é muito da mentalidade securitária, que são estes aqui que alimentam os tais malfeitores sem rosto. Parece que agora já têm rosto, mas esse é o entendimento. Então, se entendermos assim, estamos a fazer uma grande asneira. Estamos a perder tempo. Temos que conquistar os corações e as mentes de todos esses moçambicanos que estão a viver este drama e não hostilizá-los e achar que estes são parte da tal ofensiva contra o Estado moçambicano. Não olhar estas mulheres, estas crianças, estas famílias como potenciais inimigos do Estado. Vamos agora olhar para o tema sobre as dívidas ocultas. O Tribunal Superior de Recurso chumbou o recurso interposto pelos arguidos deste processo, manteve o despacho de pronúncia do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, mas há indicações de que os advogados arguidos vão recorrer ao Tribunal Supremo, o que potencialmente pode atrasar ainda mais o início destes julgamentos mais aguardados a Moçambique. Vamos levar muito tempo para começarmos a ver esses arguidos a desfilar em tribunal. Bem, eu vou recorrer a outro exemplo para as pessoas compreenderem melhor o que é que está aqui em jogo. Aqui há uns anos, no julgamento das dívidas, dos desvios dos aeroportos de Moçambique, uma das pessoas condenadas ficou tão chocada com a condenação que disse: quero interpor recurso porque tenho o meu nome para salvar. E o advogado diz assim: a decisão é sua. É assim, a sua pena está quase a expirar. Se não recorre, vai para casa mais mês, menos mês. Se recorde, e já que está na prisão, a sua prisão vai manter-se até que o recurso seja transitado, neste caso, seja transitado no tribunal, uma vez que houve uma decisão em primeira instância. Então, não consigo perceber bem a estratégia dos advogados para irem de recurso em recurso. Mas pode ser que, à partida, assumindo que poderá haver culpa na ação
ou nos ilícitos potencialmente cometidos por todos estes arguidos, que esta é uma tática de adiar o julgamento. De qualquer forma, todos sabemos que a prisão, mesmo que a prisão seja em regime preventivo, é a medida de coação mais severa, porque priva as pessoas de um dos seus bens mais preciosos, que é a liberdade. Portanto, não sei se estamos aqui a fazer um exercício de estilo em relação às capacidades do nosso sistema jurídico, mas eu diria também outra coisa que me parece óbvia. Apesar de toda a gente bater no peito e dizer que estamos num Estado de Direito, também sabemos que há interesses políticos muito fortes por detrás deste julgamento, por detrás da acusação de todos estes arguidos, e, portanto, melhor do que nós, comentadores da realidade moçambicana, os advogados moçambicanos sabem muito bem o que estão a fazer. Muito bem o que está em cima da mesa e qual é a agenda que está em cima da mesa em relação a estas pessoas detidas na cadeia da Kim Il-sung, na Machava e no Língamo. Portanto, eventualmente, e já vimos que já foi negada a alteração da situação de prisão preventiva, os vários apelos, os vários prazos, eu ficaria muito, muito surpreendido se a situação se alterasse a cada um dos arguidos, mesmo tendo em conta a reversão e a alteração da situação em relação à senhora Márcia Caifás. Vamos para um outro tema, que é a retoma dos DDR. Hoje temos muitos assuntos para comentar neste programa. Já foi retomado o DDR, a cerimónia contou com o Presidente da República, Filipe Nyusi, também com o Presidente da Renamo, o Sufo Momad, que vai culminar com a disponibilização de quase cerca de 5 mil combatentes da Renamo. Esta ação, Fernando Lima, minutos a seguir de ter ocorrido, é considerada nula por Mariano Nhongo, o líder da auto-intitulada Junta Militar da Renamo. Isso complica o processo? Ou não? Complica, mas no meu ponto de vista, eu continuo a achar que o fator Mariano Nhongo é um fator conjuntural. Não se trata de uma guerrilha genuína. Quando eu digo guerrilha genuína, significa não é um movimento autónomo e com força política para se ingrar. Significa que é um prolongamento e um complemento em relação àquilo que era a Renamo e as reivindicações armadas da Renamo. Portanto, do meu ponto de vista, acho que um pacote tentador, compreensível e que faça o devido enquadramento de todos estes combatentes resolve o fator Mariano Nhongo. Mas, se o atual processo em relação às forças da Renamo correr bem, as pessoas no mato sentirem que estes reintegrados estão a receber bem o seu dinheiro, receberam ou têm novas perspectivas de vida em termos de emprego, ou em termos de reforma, ou em termos de terra para cultivar, ou em termos de habitação, essas notícias andam muito rápidas. Então, para que eu hei de estar a apanhar cacimba na montanha ou no meio do mato, se eu posso ter uma boa casa, se os meus filhos, que eu sou privado de ver, porque estou no mato, podem ter uma boa escola para estudar, podem ter alimentação, podem ter roupa, posso estar com a minha mulher, com as minhas mulheres, em paz, sem ter que viver com este sobressalto de também ser eliminado por uma bala
das forças opositoras. Então, muita da chave para resolver o fator Nhongo passa pela forma como for gerido e for gerido com sucesso o atual enquadramento das forças da RENAM. Mas, mesmo que não seja reduzido, que não seja resolvido completamente, é um fator de grande erosão junto dessas forças que são, digamos, coagidas a pensar duas vezes se vale a pena manterem-se no mato, na perseguição de um determinado valor, nomeadamente porque o que é que aqui no fim do dia, o que é que está aqui em jogo? Aqueles que são leais a Afonso de Acama e acham que de algum modo o Congresso os traiu, e aqueles que estão a seguir outro rumo e que aceitaram que digamos, a esfera do poder, ou o poder agora não reside no centro do país, movimentou-se para outra zona de Moçambique, mas que não deixa de ser Moçambique. E claro que sabemos que nos movimentos caudilhistas, nos movimentos liderados por líderes militares, estas compreensões destes fenómenos são muito mais difíceis de compreender, sobretudo quando há um elemento de etnicidade muito forte por detrás dessas mudanças. O presidente Nyusi diz que está disponível para dialogar com a junta militar. O Mirko Manzondi, o representante pessoal do secretário-geral da ONU, também disse que está disponível a conversar com o Marano Nhongo, e houve também alguns contactos. O único que não se pronunciou nesse sentido foi o Suf Momad. Não acha estranho? Bem, eu penso que taticamente o Suf Momad decidiu ficar silencioso, uma vez que ele é muito maltratado pelos seus opositores. Mas certamente que, por um lado, será forçado a tomar posição, por outro lado, não temos dúvida de qual é a sua posição, independentemente se há ou não um pronunciamento público. Há uma frase enigmática feita por Manzoni que dizia mais ou menos: há pessoas neste país que não estão satisfeitas com o sucesso do DDE. Parece que uma frase muito próxima daquela pronunciada por Presidente Nyusi sobre os egos dos que estão na cidade. Sim, mas os egos do Presidente Nyusi têm uma muito maior abrangência. O Mirko Manzoni só chega um bocadinho acima da sua chinela. Ou seja, o Mirko Manzoni, o representante do secretário-geral, está muito especificamente a referir-se aos problemas no centro do país, aos problemas da RENAM e, sobretudo, aquilo que eu dizia anteriormente. Se o chamado DDR correr sobre rodas, estiver nos trilhos, for um exemplo de sucesso, estou certo que o fenómeno Nhongo vai começar a eclipsar-se, porque o próprio atraso da desmobilização deu gás, deu oxigênio a toda essa facção Nhongo e a todos os ataques e aos disparos sobre os autocarros, porque assim, claramente e infelizmente, os disparos sobre os autocarros já provocaram mortos e feridos graves e grave destruição de propriedade. Mas a ideia do Nhongo é exatamente causar o mínimo de estragos possíveis, digamos, tirando de lado aquele bárbaro ataque àquela serração que decapitaram o próprio diretor da serração, o responsável da serração, e que também procurava mostrar até que ponto ele podia ir. A barbárie podia ir, usando e abusando do facto psicológico que,
e digo infelizmente porque perdas humanas são sempre perdas humanas, sejam moçambicanos ou sejam chineses, mas, digamos, aproveitando e lucrando demagogicamente pelo facto de haver uma percepção popular de que os chineses estão em Moçambique para expoliar os moçambicanos. Portanto, eles decapitaram alguém que muitas vezes no síndrome popular está aqui para tirar todas as riquezas de Moçambique e levar para a China. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar agora para o tema sobre a Covid-19. Fernando Lima em Nampula vai arrancar próxima semana um inquérito socioepidemiológico num grande esforço para identificar os focos de transmissão e procurar cortar essa transmissão comunitária que já afeta a região de Nampula. O inquérito será feito através de testes rápidos. Isto pode nos dar a dimensão real das contaminações e permitir que as autoridades focalizem as suas ações numa província que, neste momento, é a mais povoada do país. Não só é mais povoada, mas é a província onde um inquérito feito anteriormente mostrou que era evidente um grande relaxamento e um grande desprezo pelas normas preventivas. Vimos o episódio daquelas crianças esta semana. E não só o episódio das crianças, como os números que esse inquérito trouxe de que Nampula era a pior cidade de Moçambique no que ao cumprimento das normas decorrentes do estado de emergência concerne. Portanto, não é com surpresa, mas tentou-se encontrar uma relação de causa e efeito com refugiados de Cabo Delgado. Não há qualquer evidência, que foi Cabo Delgado que contaminou Nampula. O que é que se pretende? Claro que a epidemia não vai desaparecer, mas a técnica dos testes de algum modo dá pistas às autoridades de saúde de atuar mais rapidamente e de uma forma dissuasora sobre os focos de eclosão da epidemia. Mas, ao atuar rapidamente e ao atuar com alguma antecedência, com alguma antecipação, isto permite que apanhe os infectados, quer sejam eles assintomáticos ou que já tenham algumas evidências, mas, digamos, com uma carga viral muito baixa. E o fenómeno em Moçambique tem mostrado que todos os pacientes que têm cargas virais muito baixas, e na maioria dos casos isso tem acontecido, também a sua recuperação é mais rápida e, portanto, isto permite, mais uma vez, às autoridades sanitárias terem, não vou dizer que têm a situação sob controle, porque cada vez vai sendo mais difícil ter a situação sob controle, mas que as autoridades sanitárias tenham uma atuação relevante no combate à epidemia e não tenham a situação fora do controle, como aconteceu em vários países, noutras latitudes. E vão ser montadas laboratórios para realização de testes de Covid-19 na cidade da Beira e também na Nampula. Na cidade da Beira será no centro DREAM. Mas a questão para reflexão, Fernando Lima, que eu gostava de colocar é: este país com 45 anos de independência, este país muito vasto, temos apenas um laboratório de referência que está aqui no distrito de Maracuena, aqui na província de Maputo. E parece que o Covid nos encontrou com as calças na mão. Não teria sido importante um investimento ter sido feito já a longo termo?
É assim, termos também eu acho, pequenos acho, laboratórios de referência claro, em outros pontos do país. Percebo a questão. É assim, há um discurso político em Moçambique que diz que somos todos iguais, mas depois na prática nós vemos que não somos todos iguais e que Maputo é sempre mais importante do que todo o resto do país. Por isso mesmo, a que se gerou, digamos, nos axiomas populares, este sentimento que vira Maputo é virar nação. Vira Maputo, virar nação, é que Maputo é que é a nação, o resto é periferia da nação. Então, é assim, mais uma vez, são graves erros políticos não haver uma potenciação de capacidades, neste caso laboratoriais, noutras zonas do país, que neste momento seriam, está na moda dizer mais-valia, seriam uma mais-valia para todo este fenómeno. Dávamos a volta por cima à falta de transporte, dávamos a volta por cima ao atraso com que são feitos determinados diagnósticos e, por outro lado, em termos de investimento, e eu desafio as autoridades da saúde a provarem o contrário, não é que o investimento que foi feito em Maputo não poderia ter sido feito numa base mais modesta para, pelo menos, um centro no norte e um centro no centro. Passe a expressão. Mas eu recordo-me que quando se criou o primeiro laboratório dos valores de CD4, portanto, os valores imunológicos referentes às pessoas infectadas pelo HIV-Sida, e o equipamento foi doado, mas o equipamento é doado, mas a decisão política é das autoridades moçambicanas. Mais uma vez, também a decisão foi nesse sentido. Primeiro equipou-se Maputo. Maputo era o centro só se podia dar resultados em termos de CD4 a partir de Maputo. Hoje penso que depois avançou-se para Beira, em Nampula, e só depois os laboratórios de testes de CD4 hoje fazem-se, não quero dizer uma grande asneira, mas até há distritos que têm esta capacidade e, digamos, os bens doados não residem apenas numa só organização, porque foi uma organização apenas que potenciou os laboratórios de Nampula, Beira e Maputo. Mas, e eu não sou técnico e não sou especialista, aquilo que se está a fazer é adaptações em termos de laboratórios, em termos de equipamentos, para fazer estes testes, onde, portanto, os reagentes jogam um papel muito importante. Portanto, inclusivamente, era possível, com ajustamentos, fazerem-se estes testes e termos pensado nisso há mais tempo. Mas estou certo que quando a pandemia passar, muitas lições terão sido tomadas. Por exemplo, hoje toda a gente debate porque é que não temos subsídio de desemprego, porque que o papel do INSS é tão limitado, quando podíamos ter esta rede de apoio aos mais desfavorecidos que não temos. Nós nem sequer, ontem acompanhava um debate, temos que fazer cestas básicas, temos que chegar aos mais desfavorecidos. Nós até desconhecemos uma parte do nome e dos dados básicos, o local de nascimento e data de nascimento da maior parte da população moçambicana, ou seja, há mais população moçambicana que tem cartão de recenseamento para votar do que pessoas que têm BI. Portanto, até nesse nível básico de identificação da população, nós não temos. E a identificação da população com os M-Pesas, passa a publicidade do M-Pesa, ou seja, da transferência de crédito por telefone, e sabemos que o fenómeno da telefonia móvel é um fenómeno popular, ou seja, há pessoas que se calhar não têm pão para pôr em cima da mesa, tem um celular, mas têm um celular no meio do peito.
esse celular podia ser, neste momento, aquele cartãozinho de crédito que lhe daria um dinheirinho para ir levantar em algum lado ou para ir numa loja para levantar os produtos em espécie que lhe chegaram através do telemóvel. Mas nós estamos despreparados para fazer esse tipo de utilizar o telemóvel como arma. Neste caso, como a arma de ajuda humanitária. Portanto, há muitas coisas que certamente serão há muitas soluções criativas que poderiam de reflexão, mas no caso vertente, claro que é uma mágoa que apenas este laboratório, e estou informado que este laboratório é muito sofisticado, o laboratório que dispõe o Instituto Nacional de Saúde, mas que não existam réplicas, mesmo que mais modestas, noutras partes do país, o que tornaria este processo descentralizado e muito mais eficaz em termos de combate à pandemia. Tocou numa palavra descentralização. Parece que há este medo de descentralizar. Queria trazer a colação, por exemplo, isto lembra-me também este processo de descentralização político-administrativo. O partido dominante, vimos todos nós, fez um grandíssimo esforço para não deixar a oposição dirigir uma única só província. Ainda criou um polícia chamado secretário de Estado e desvirtuou todo este espírito de descentralização. É um medo geral de descentralizar em tudo. Claro, não. A questão, Francisco, é simples. É que a partir deste modelo centralista, depois isto transmite-se às várias esferas da atuação do Poder Executivo. E a saúde não foge a este fenómeno. Portanto, a ausência de laboratórios, a ausência de capacidades instaladas noutras partes do país, e quando eu digo capacidades instaladas, neste caso estamos a falar de laboratórios, mas podíamos falar de consultas especializadas, de atendimento especializado nas províncias, que vai acontecendo, mas é sempre a unidade de referência, e a unidade de referência é Maputo. Ora, isto, no fim do dia, reverte em problemas políticos para quem está no poder. Ou seja, a pessoa que está em Maputo chega ao tal centro de referência sanitário, a pessoa que está em Mavago, no Niassa, se tiver sorte, há de um dia chegar a Maputo para tratar de um problema de bócio ou de um outro problema que seja específico desta província e bócio, estou a dizer por arbitrariamente, mas significa que doenças mais complicadas só são tratadas e só têm a resposta apropriada em Maputo, o que é errado. Vamos olhar para a agricultura. O governo pretende transformar 100 mil hectares do Vale do Limpopo na primeira zona econômica especial agrícola do país. Esta operação vão ser investidos na próxima campanha agrícola 600 milhões de meticais para iniciar este arranque da reconstrução e dos investimentos naquele ramo. Fernando Lima, esta receita vai fazer levantar aquele que em tempos foi considerado o celeiro da nação. Bem, ou ainda temos que olhar já ouvi tantas coisas sobre o Vale do Limpopo. Eu próprio já estive no Vale do Limpopo naquelas jornadas épicas com o presidente Samora, em que todos tínhamos foice para ceifar o arroz, e nada resultou. Já naquela altura, o presidente Samora, que é originário daquela zona de Chilembene, ele estava extremamente frustrado porque o nível de produtividade ali era apenas de 3 toneladas por hectare, quando noutras latitudes fazem 6, até fazem 9. E há outras latitudes que fazem 2 colheitas por ano. Portanto,
há problemas ali que são muito complicados e que não dependem apenas de pessoas. Por exemplo, tem a ver com solos, tem a ver com a irrigação, a forma como a irrigação está concebida, como está o estado dos diques de proteção em relação à própria área, e depois aquilo que me dizem ser um problema político de fundo. Ali estamos no coração, teoricamente, estamos no coração do poder da Frelimo. Ou seja, toda esta área, se não se prestar vassalagem à Frelimo, dificilmente projetos agrícolas de clara orientação económica, de clara orientação fazer negócio, todos eles sussurraram nesta área. Só para dar um exemplo, e não tenho os números, a última aventura de agrobusiness na zona do Chokwe aconteceu com a Moss Food, que meteu na região dinheiro a fundo perdido, ou seja, trouxe milhões de libras esterlinas e atirou no Vale do Chokwe. A maior parte dos investimentos estão lá a enferrujar as fábricas, os complexos industriais não tiveram sucesso. Até a ministra do Trabalho foi para o Chokwe interferir na maneira como era feita a organização industrial, a organização agroindustrial do Chokwe. Portanto, eu espero que o Ministro da Saúde, o Ministro da Agricultura, que já tomou algumas decisões temerárias, corajosas, também tenha sucesso no Chokwe, porque todos os ministros da Agricultura, sem exceção, não tiveram sucesso no Chokwe, e provavelmente o Chokwe, por ser a terra de Samora Machel, é esta parte, este pequeno território moçambicano onde mais milhões de dólares foram investidos sem qualquer aparente... E há uma fábrica lá de processamento que foi... de tudo. De frutas, 100 mil toneladas de frutas, de vegetais, de tomate, de queijo, de conservas, de carnes, tudo está lá. Uma parte ainda pode ser aproveitada, outra parte é irremediavelmente ferrugem. Mas está lá mais. Ainda ontem via umas senhoras a dizer que podemos produzir arroz, mas o arroz, o Estado tem que vir nos auxiliar, porque o preço que nos dão pelo arroz não chega. E nós sabemos isso, portanto, também é preciso atuar a jusante, por exemplo, na importação de arroz do Vietnã, da Tailândia, porque as pessoas de braços cruzados, aquilo que costumamos dizer, as empresas de vão de escadas, com um pequeno correio eletrónico, já não há fax. Mas seja, o que é que teria a acontecer, Fernando Lima? Como os custos de produção do arroz em Moçambique são muito caros e logo o arroz sai muito caro, tínhamos que fazer aquilo que se faz no açúcar, que é proteger a produção local, mas também irias num outro problema. Há este sindicato de computador conectado também no partido governamental, que vão ganhando muito dinheiro. Ora aí está. Será que o jovem Celso Correia tem um martelinho que é capaz de destruir esses sindicatos todos? Aparentemente conseguiu infligir danos avultados na indústria da exportação da madeira em bruto. Não sei se vai ter sucesso nos cortes das importações de arroz, porque todas as pessoas envolvidas na importação de arroz e na produção de arroz dizem que é impossível bater os preços da Ásia em termos de arroz importado. Mas há fórmulas. E essas fórmulas são aplicadas nos Estados Unidos, na Europa, para proteger os agricultores europeus e para proteger os agricultores americanos. Talvez
As armas que Moçambique tem que utilizar não são as mesmas. Aparentemente, o Ministro da Agricultura tem a sua fórmula para incentivar importadores, por exemplo, a investirem na produção de soja. Portanto, para influir positivamente na cadeia de valor da produção de carne, neste caso do frango. Não sei quais são os incentivos que poderão ser utilizados no arroz. Também me parece difícil que os tais empresários de vão de escada que importam arroz da Ásia estejam interessados em produzir arroz nas nossas zonas tradicionais de produção de arroz, nomeadamente aqui no Sul e sobretudo na Zambésia. Mas não é preciso inventar a roda. A roda já foi inventada. Aqui é preciso ter coragem, é preciso ter musculatura política. Portanto, o poder político tem que estar unido com o Ministro da Agricultura para desmantelar este sindicato das importações, ou seja, do efeito destrutivo que as importações do arroz causam na produção nacional do arroz, porque a questão fundamental não é apenas dos preços competitivos, é o poder que isto cria no campo em termos de produto interno bruto, ou seja, em termos da produção, dos empregos, da renda que é distribuída à nossa população campesina. E isso aqui é importante. Por exemplo, no Messalo, no Rio Messalo, vamos para Cabo Delgado, produz-se arroz. Mas estes camponeses precisam de ter incentivos, que é para sentir que mais vale produzir arroz do que andar a queimar bancos nos principais centros urbanos de Cabo Delgado. Porque se não há incentivo para o arroz, claro que é mais fácil queimar o banco e ir ao cofre e levantar o dinheiro que lá está. Só que depois não há banco para ninguém. Muito bem, Fernando Lima, vamos fechar com o nosso último tema, que é a venda informal, que é a forma município de Maputo, na Calada, e em tempos do Covid, Enias Comis vai reorganizando o comércio informal, sobretudo aquele que funciona nas ruas de Maputo. Era importante que se tomasse de forma corajosa esta decisão, já há muito. Claro que é importante. Francisco, usaste algumas palavras assim meio sussurrantes, que acho que estão de acordo com a forma também sussurrante como o município tem agido. Ou seja, o município, nomeadamente o seu presidente, depois de tentar enfrentar o problema legalisticamente, frontalmente, acomodaram-se às táticas do momento. Ou seja, em vez de virem para a televisão fazer grandes proclamações, vão destruindo estes mercados informais durante a noite. Portanto, essas ações são alvos de filmagens de telemóvel e depois circulam nas redes sociais. Portanto, significa uma instituição que tem legitimidade política, que tem legitimidade legal, é forçada a utilizar expedientes porque é politicamente incorreto andar a destruir infraestruturas ilegais. Mas, da mesma forma que o município parece se movimentar nesta zona de penumbra, até porque é de noite e faz cacimba e, portanto, a visibilidade não é grande, também as pessoas nas suas casas, pelo menos os cidadãos urbanos, vão aplaudindo em surdina estas destruições, porque também acham que já é demais toda a cidade estar a ser assaltada por este comércio informal. Agora, isto é o fenómeno tático a que corresponde, por exemplo, à própria conjuntura do Covid, que tem proporcionado ir-se à Costa do Sol, ir-se à Estrela, ir-se ao museu, fazer isso. Mas penso que se estas ações continuarem a gozar de apoio popular, se não resultarem de ações mais desesperadas das pessoas que são vítimas dessas ações, o município vai prosseguir com outras ações ainda mais ousadas,
porque o museu e o Estrela Vermelha só foram desmantelados Parcialmente. parcialmente. As bancas e as barracas estavam nas ruas. Mas a grande questão, e não tínhamos dúvidas, é assim, formalmente fica bem eu, porta-voz do município, dizer que tirei uma pessoa do Estrela e fui colocar em Laulane ou em Matendene ou no Zimpeto. Agora, se eu for colocado debaixo de uma mafurreira em Matendene, quais são os potenciais compradores que passam lá debaixo da minha barraca da mafurreira? Aliás, há lá para a zona de Matolagar, a tal estação, dizem que é a estação da Mafurreira, ou a paragem da Mafurreira. Portanto, é preciso olhar para outros fenómenos de oferta e de procura e de oportunidade que não deixaram de existir. Ou seja, é na cidade que se concentram a maior parte das oportunidades. Não é por acaso que os nossos concidadãos da Zambésia fazem todo o percurso lá do Vale do Zambésia até chegar à grande metrópole Maputo, porque aqui é que é the land of opportunity, a terra da oportunidade. A terra prometida. A terra prometida. Portanto, o município não pode se convencer, aqueles funcionários não se podem convencer a si próprios que por tirar uma pessoa do Estrela para Matendene já resolvi o meu problema. Esse fenómeno vai se repetir e, mais uma vez, não se vai repetir só porque temos intervenção rápida a patrulhar o Estrela Vermelha. As pessoas que foram a Matendene têm que sentir que, ao estarem em Matendene, também conseguem levar pão para casa, porque se as pessoas só apanharem poeira, hão de regressar às ruas da capital. regressar, nem que tenha que haver sangue no confronto com a polícia. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do nosso programa, onde olhamos para o tema de Cabo Delgado, comentamos sobre as dívidas ocultas e também sobre a retoma dos DDRs, olhamos para a agricultura e também para o Covid-19 e fechamos com o tema sobre o município de Maputo que está a reorganizar o comércio informal. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa tarde, até 2 a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.